Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mas irmãos, vamos aqui para mais um Ricardinho News. E eu queria ler um texto base, eu li parte dele, mas eu quero ler todo o capítulo 65. E se der tempo eu vou comentar sobre algumas coisas que estão acontecendo por aí. Mas de antemão, como eu botei no título desse vídeo, meus amados irmãos, orem pela vida do Lula. Pode ser que não esteja acontecendo nada, o próprio médico disse lá que é um procedimento. Médicos especialistas dizendo que o que o Lula fez equivale a você tirar um calo do pé, entendeu? Tirar um esporão, né? Ou seja, é uma cirurgia simples, ele já está bem, inclusive ele está despachando. Tu sabe o que ele despachou ontem? Na UTI. A regulamentação do crédito de carbono. E por que eu estou falando para vocês orarem pelo Lula? Porque o Lula ele precisa ser presidente, ele precisa fechar esse ciclo, meus amados irmãos. O Javier Milei é o oposto dele, assim como o Bolsonaro e o Trump também é o oposto em termos ideológicos. A Argentina, em menos de um ano, se transformou nos melhores lugares para se morar, entendeu? A Argentina conseguiu ter superávit, meus amados irmãos, coisa que ela não conseguia há 123 anos. Tá? E olha que ele ainda tem muita coisa para consertar. Ou seja, o que ele mesmo falou na campanha, o Javier Milei, que demoraria 30 anos para começar a consertar, demorou primeiro 6 meses, que ele começou a já fechar no azul em 6 meses, mas tinha muita dívida. Que essas desgraças, ela causa muitos problemas, aí tem que ter um grande esforço para você poder consertar. Mas a rapidez, meus amados irmãos, está me apontando que toda essa crise é fabricada. Tu tá me entendendo? Toda essa crise é fabricada porque, combinando com os dias abreviados que Jesus fala em 2024, é que o anticristo vai ter que reinar logo, porque a profecia da parábola da figueira, ela se aproxima. Eu já falei isso no vídeo, não sei se foi esse ano ou no ano passado. Não pode demorar muito para se cumprir, entendeu? Então Deus, ele tipo assim, ele abriu a porta para Satanás reinar com a enganação dele, para provar a fé daqueles genuinamente que estão em fé em Cristo, tá? Para dar um fim nessa história, nesse efeito sanfona, meus amados irmãos. E o que eu vou ler aqui no Isaías 65, parte dele, isso é para motivar vocês e também para chamar a memória de vocês. Porque uma das premissas desse vídeo é você sempre fazer, se você se lembrar, primeiro de quem é seu Deus, a sua fé principalmente, e se você caiu, seja literalmente num pecado recorrente, ou seja num pensamento ou num pânico, que você está parando para perceber que tu está prestando mais atenção em pessoas que não leem a Bíblia e não entendem de porcaria nenhuma, e por isso que está em pânico, isso aqui é para chamar você para o ponto que você caiu. Eu vou ler o Isaías 65. O Lula ele precisa viver, meus irmãos, porque se entrar o Geraldo Alckmin, ele é ligado para o globalismo, ele vai dar aquela falsa, ele é do Teatro da Tesoura, vai dar aquela falsa impressão de que o país está voltando a crescer. Isso é uma mentira, ele tem que quebrar, ele já está quebrado, aguenta só mais um pouco. Mas Ricardo, você está quebrado? Não, porque eu também acredito na inversão proporcional, porque eu não sirvo um Deus sádico, eu não sirvo um Deus limitado. Uma das broncas que lá acho que é em Gênesis ou em Êxodo, que Moisés, ele questiona muito a Deus, tá? E Moisés, ele sempre está preocupado como Deus vai fazer. Aí Deus dá uma invertida nele e ele fala assim, por acaso o braço de Yahvé ficou mais curto, por exemplo? Ô Moisés, eu sou algum moleque? Eu estou mandando você fazer uma coisa que eu não vou conseguir cumprir, Moisés? Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Moisés entra nessa de querer questionar. Daniel entra numa de querer saber o que vai acontecer, se é para agora, se é para depois. Eu fico na tua aí, segue o teu rumo, querido. Eu estou falando para vocês, meus amados irmãos, teve algumas pessoas que eu consegui, elas iam para o protesto de 8 de janeiro. As que não foram deram crédito a mim. Que eu falei, isso é uma armação, cara, só você olhar para a história dos Estados Unidos, do Capitólio lá. Só que não teve esse absurdo que teve aqui não. Tem gente que está presa até hoje, irmão, 2 anos. 2 anos, de pouco. Tem gente que tem relatos de pessoas que estão sendo torturadas lá. Eu estou falando de velhinhas, essas coisas. Aí me vem um pilantra que engana muito jovem, que se diz inteligente, tal de Kim Kataguiri.
Engana muito jovem, tentou enganar meu filho aí. Aí eu abri o olho do meu mais velho, mostrando quem é esse cara. Primeiro que teve o projeto Eu só falo para você, a importância de você saber votar. Agora, tem pessoas de direita na CCJ. Já falei do Nicolás Ferreira, que está derrubando toda essa presepada LGBT que estão fazendo nas escolas. Agora tem uma mulher lá, de extrema-direita, que eu esqueci o nome dela, que ela botou para frente a pauta do voto impresso auditável. Vai ter, porque o Donald Trump ele fala abertamente que houve fraude nos Estados Unidos, que é uma vergonha esse sistema de urna eletrônica, que alguns estados americanos ainda usam. Ele falou que vai acabar, vai ter que ser tudo no papel. E o Brasil, ele segue a mesma premissa. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? O anticristo agora, ele não vai mais querer saber de fraude, ele vai medir força. Por quê? Porque ele tá vindo como extrema-direita. E a extrema-direita tá varrendo tudo, varreu os Estados Unidos, varreu os municípios brasileiros, varreu a Argentina, varreu a Itália, varreu El Salvador. Eu até discordo de El Salvador, meu irmão, porque diz que 92% do Congresso está com o presidente Bukele. Ele é um bom presidente? É, mas tem que ter um contraponto, né, meus irmãos? Senão daqui a pouco entra uma ideia errada aí, quem é que vai ter força para tirar? Aí, mas é o que eu falo para vocês, está tudo convergindo. Isso aí pela primeira vez na história, até esquisito que eu vou falar, é Deus e o diabo trabalhando em conjunto para dar fim na história. Por isso que eu entendo o que Agostinho disse, que o diabo é o diabo de Deus. E Jó estava dizendo que Deus criou o Leviatã, que é a representação do diabo e sua força. Né? Aquela pele impenetrável que nem lança, nem flecha pode atingir. Mas Deus, no mesmo livro, ele diz que criou o Leviatã para a diversão dele. Nosso Deus é muito poderoso, meus amados irmãos. E vocês não estão percebendo e nem dando glória pela grandeza desse Deus. Eu vou ler aqui o Isaías, capítulo 65, eu vou ler todo o capítulo e vou tentar comentar. Diz assim a palavra de Deus: consenti em ser buscado por aqueles que sequer perguntavam pela minha pessoa. Encontrei-me com aqueles que não me procuravam. A um povo que não sabia orar a mim e nem clamava pelo meu nome. Declarei: eis-me aqui, eis-me aqui. Meus amados irmãos, eu tenho muito crente. Eu já conheci muito crente que eles são, assim, falam mal de maneira agressiva dos judeus. Que os judeus fizeram aquilo com Jesus Cristo, achando que Jesus precisa ser defendido. Eu falei para ele, eu agradeço. Ele, por quê, cara? Eu agradeço, eu amo os judeus, sabe? Porque se não fosse isso, a salvação não ia chegar até nós, querido. Só eles que seriam salvos. A gente ia ter o mesmo destino dos animais e das plantas, que é ser queimado e jogado no fogo, restauração de tudo. No começo da história, Deus escolheu um povo para ele. Por causa dessa rejeição, ele estendeu para os outros povos. Mas desde que você creia. E hoje em dia, eu posso afirmar que o pessoal do Ocidente, igual ele está falando aqui, no capítulo 1, ele tem mais fé, tá? Eles buscam bem mais a Deus do que os próprios judeus, que é o povo escolhido. Então, tudo é agradecimento, meus amados irmãos. Pare de ficar, porque isso aí é uma espécie de antissemitismo. Eles já sofrem a beça lá. E vocês têm que se aprofundar antes de querer ficar defendendo Deus. Esse capítulo fala sobre isso, vou chegar lá. Versículo 2. O tempo todo estendi as mãos a uma gente e nação teimosa que insiste em andar por um caminho que não é bom, seguindo as suas próprias inclinações. Esse povo, sem cessar, me fere e me irrita explicitamente, oferecendo sacrifícios em jardim, queimando incenso em altares de tijolos. O povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que se alimenta com carne de porco, e em suas panelas a sopa de carnes impura. Aqui ele está dizendo da carne de porco, não está dizendo a carne de porco literal. Tem muita gente que vocês têm que se livrar dessas amarras antigas, meu mano. Tem muita gente que ainda pensa que o porco... Eu me lembro que a minha mãe, lá nos anos 80 lá, o meu pai comprava um leitãozinho pequenininho, aí ele fazia um cercado de madeira lá no quintal. Aí minha mãe botava o porco. Aí toda vez que minha mãe fazia legumes, essas coisas, as cascas de cenoura, de batata, de inhame, ela dava pra porca. A última foi uma porca, que a gente botou o apelido de Chica. E eu ficava muito triste porque a gente pega amor o bicho, que a gente ficava brincando no quintal, eu era criança, né? Tinha o quê? Uns 8 anos, 9 anos. Então a gente acaba brincando, o porco ficava ali paradinho, ele engordando, ia crescendo, engordando. Chegava no final do ano, metia a marreta na testa, facada no coração, e aí distribuía lá chouriço pra vizinha, aí pernil pra um, pernil pra outro. Mas eu não queria ver, eu me escondia dentro do banheiro, ficava chorando, porque eu não queria ver o meu amiguinho, né, que eu brincava o ano todo.
morrer. Mas hoje, por causa de pensar que o porco vive na lama, come lavagem, muita gente não come carne de porco. Hoje em dia é diferente, meus amados irmãos. A carne de porco é mais saudável e mais barata do que a carne de frango, por exemplo. Ela não é mais nobre que a carne de boi, por questão de costume. Mas o porco hoje vive melhor que a gente, querido. É ração 3 vezes por dia, banho, tomado, tudo. Não é mais aquele porco, não. Mas as pessoas ficam se ligando em coisas antigas e deixam de viver. Mas Deus está falando um negócio de se alimenta de carne de porco aqui, ele está falando no sentido do porco. Aquele demoniado acho que é de Genezaré, é o Gadareno, né? A legião pede para ir para os porcos. Aí está dizendo que o porco, na Bíblia, é um simbolismo de um animal que, se você parar para ver, se der um banho nele, ele fica branquinho. Mas a primeira coisa que ele faz, ele vai para a lama. É um animal que gosta de sujeira, ele não gosta de ficar na limpeza. Então isso é um simbolismo do pecado, a pessoa que gosta de viver no pecado, entendeu? Mas Deus está dizendo isso aqui de uma maneira até positiva, porque são essas pessoas que estavam nessa lama, né, que foram buscar ele. E quem era o povo dele mesmo, que foi nascido e criado com os mandamentos dele, estão virando as costas. É o que está acontecendo também. Esse povo que exclama, afasta-te, fica-te aí mesmo onde estás. Não te aproximes de mim, pois eu sou ainda mais santo do que tu. Essas pessoas são como cheiro de fumaça nas minhas narinas. São como fogo queimando o tempo todo sem parar. Uma coisa que faz mal a Deus. É a pessoa que se acha mais santa do que as outras. Tinha uma mulher aqui em cima, que ela vivia no bar do Nelson, mas ela bebia muito e ela sempre arrumava confusão. E um dia, não sei quem pregou para ela, uma igreja, e ela parou de ficar em bar. A mulher remoçou, o cabelo dela cresceu, ela pegou um pouco mais de corpo, a mulher ficou bonita, e ela sempre foi bonita, uma mulher bonita. Só que a bebida, quando você vive nessa vida assim, deixa qualquer um feio, meus amados irmãos. Mas aí passaram a criticar a mulher, porque a mulher foi para a igreja. Tudo bem que ela não é assim, modelo de crente, porque dependendo da igreja que tu vai, você vai ser mais criticado do que tu estava no mundo. Tá? Continua a dar, no começo da conversão a pessoa dá muito mau testemunho, mas a pessoa pega aquilo ali, mas eu percebi que era uma maldade, sabe por quê? Que eles não queriam que a mulher mudasse de vida. Por isso que eu falei dela, da Suzane von Richthofen, eu falei assim, essas pessoas precisam existir para vocês apontarem e dizer assim, ó, ela tem que continuar assim porque eu sou melhor do que ela. Deus está falando isso aqui no versículo 5, 65:5. Eu sou mais santo do que você. Ele odeia. Aquilo chega como um incenso queimado, estragado, passou do ponto. É isso que ele está falando. Para com esse negócio de querer ser melhor do que os outros, querido. Sabe quem tinha esse sentimento? Satanás, tá? O pré-condenado. Pois bem, tudo está escrito diante de mim. Não ficarei sem ação, mas lhe darei plena e total retribuição. Tanto por seus erros e pecados, como pelas faltas dos seus antepassados, declara Yahvé o Senhor. Considerando que eles chegaram a queimar incenso nos montes, me desafiaram nas colinas, eu farei pagar pelos seus atos de hoje e dos anteriores também. E assim afirma Yahvé. Quando ainda se encontra suco em um cacho de uva, é costume se dizer, não destrua, pois há nele alguma gota de algo bom. Do mesmo modo farei em favor do meu servo, não destruirei completamente. Aqui ele está dizendo, inclusive está fazendo uma analogia da conversa, a própria conversa que Abraão teve com ele, a respeito da condenação, né, que Deus avisou que ia destruir Sodoma e Gomorra, e Ló, que era sobrinho de Abraão, estava lá. Então o diálogo começou aí, se tiver tantos lá 100, né, aí começou de 100 para 70 para 80, chegou em 10. Deus falou, se tiver 10 justos, eu não vou destruir. Por isso que eu estou falando, meus amados irmãos, eu estou tranquilão com essa situação. Não é porque eu também estou prosperando pela inversão proporcional, não. É porque eu vejo o brasileiro. Vocês viram aí uma notícia aí que pegaram a mulher no ponto do ônibus, tentaram sequestrar, sei lá, botaram a faca na cabeça da mulher. A mulher estava preocupada com o ônibus que ela perdeu, meus amados. Ela não estava nem aí pro ladrão. Se o ladrão fizesse assim, cortava o pescoço dela, ela morria. E ela falando, cheio de coisa para fazer, eu tô parada aqui, ou seja, não tá nem aí pro ladrão, a mulher quer trabalhar. Meu irmão, tu acha que Deus não vai considerar uma espécie de pessoa dessa, querido? Um monte de gente se ajuda quando tem uma tragédia. Tu acha realmente
que o Brasil, essa podridão... Irmão, eles fizeram um protesto aí, o PT aí, juntaram um monte de pauta. Então, teoricamente, teria que dar um monte de gente. Meus amados, não tinha mais gente cabulando aula na USP em São Paulo do que no protesto do PT. Eu gostei do que botaram. Tem o dobro disso aí fala mal de mim. Meu irmão, é coisa risível. Então esse povo que aprova essa barbárie, essas presepadas, essas ladroagens, é minoria, meus amados irmãos. A maioria é gente boa. O anticristo também já sabe disso. Mas Deus também sabe. Então ele está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo que ele considera, meus amados irmãos. Ele está dizendo aqui ainda que tem uma gota. Aqui, ó, eu costumo se dizer, ó, quando ainda se encontra suco em caixa de uvas, não destrua, pois há nele algumas gotas de algo bom. Se você tem uma coisa de algo bom, meu irmão, potencializa isso vindo para Cristo. Mas Deus vai considerar, isso é a balança, meus amados irmãos. Não entra nesses vídeos, urgente, 90 minutos. Ah, é o Dex, aí vão te controlar, aí que não sei o quê, e que vai ter isso, aí Putin vai estourar bomba. Isso é conversa fiada, esse é o ciclo, meus amados irmãos. É o ciclo da desgraça que tem que acabar. Vocês têm que orar para isso acabar logo, porque Pedro também fala, apressando a vinda de Cristo. A gente pode fazer isso, a gente tem essa prerrogativa. Mas se não, vai fazendo a sua oração diária e deixa Deus no controle, querido. Ele está dizendo aqui, querido, que eu sempre falo. Eis que farei surgir descendentes de Jacó e de Judá, que hão de ser os grandes herdeiros das minhas montanhas e colinas. Os meus eleitos possuirão por herança, e os meus servos habitarão ali. Ele já está dizendo ali o que Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Os mansos herdarão a terra. Sarão virá de pasto de ovelhas e do vale de Jacó, do acampamento de bois, para o meu povo que quer me buscar. Todavia, quanto a vós que abandonai Yahvé e vos esqueci do meu santo monte, que prepare uma mesa em oferenda a Deus Agade, sorte, que oferecerei mistura de bebidas fortes em taça cheia ao Deus Mene, destino. Olha só, Deus está falando uma coisa seguinte. Se você seguir a minha palavra, você vai ter a minha ajuda real. E eu sou escravo da minha palavra. E você tem a garantia. E olha, ele falou para Moisés, meu braço não está curto, Moisés. Se eu prometi, eu vou fazer. Basta você seguir a sua parte no acordo, que o meu é garantido. E quando você faz um propósito com Deus, principalmente na sua fé, é o primeiro passo que quem tem que dar é você. Porque o passo de Deus é garantido. Ele está dizendo, se você não fizer isso, se você quiser viver a vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ele está falando para você. Então você pega e você prepara uma oferenda, ou seja, desvia a tua fé para Deus Agade, que significa sorte, e ao Deus Meni, que é destino. Não tem gente que fala que isso, eu falei que isso é uma forma de blasfêmia contra o Espírito Santo. Você ora, Deus te ajuda, aí só que você esquece de Deus porque você não aguentou esperar, porque pensa que Deus vai te dar no outro dia. Aí depois tu fala, que sorte. Fica falando isso. Fica atribuindo ao destino e à sorte as bênçãos que Deus te deu para tu ver. Ele está explicando aqui. Eu os destinarei à espada, e todos vós igualmente vos dobrarão para a degola. Enquanto eu vos convoquei, e vos nem esboçasse uma resposta, falei e não ouviste. Antes fizeste o que é mal diante dos meus olhos e preferiram praticar o que me desagrada. O que mais desagrada a Deus, irmãos e irmãos, é você virar as costas para Ele. É idolatria. Tá me entendendo? E ele está te falando de espada e de degola. Ele falou que vocês que ficam aí, virando as costas para Deus, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e atribuindo tudo à sorte e o destino, a espada que é a palavra de Deus, ele vai degolar. Quando se degola uma pessoa, você perde o quê? A cabeça. Tem muita gente já perdendo a cabeça aí, meus amados irmãos. Eu vejo. Concluindo, eis que assim diz o eterno e soberano Yahvé Senhor. Em verdade, os meus servos comerão, enquanto vós passarei fome. Aleluia. Certamente os meus servos saciarão a sede, enquanto vós quedareis sedentos. Com certeza os meus servos terão profunda alegria, enquanto vós cobrirei de humilhação e vergonha. A substituição espiritual estava aqui no Isaías 65, mas está na Bíblia toda. Está aqui, meus irmãos. Enquanto um sofre, enquanto o mundo sofre, virou as costas para Deus, que acredita em destino, acredita em sorte, os servos do Senhor vão ser alimentados, vão prosperar. Meus amados irmãos, é isso que Deus está falando.
De fato, os meus servos exultarão na felicidade de seus corações, enquanto vós, na dor das vossas entranhas, lamentareis e uivareis quebrantado em vosso espírito. Ele continua. E eu vou falar uma coisa para vocês, ô pastores, que ficam botando medo na igreja aí. Especifica na tua pregação que você está falando isso para chamar ímpio. Porque se você está falando isso para a igreja, você está pecando contra o Senhor. E por quê? Porque você está contradizendo praticamente todo esse capítulo 65 de Isaías. E você está botando desânimo na igreja, desnecessariamente. O papel do pastor é pregar a palavra de Deus. Tá? Não é proibir membro de falar isso, de falar aquilo, de se meter em política. A política rege tudo. Entendeu? Aí fica o pessoal do anátema. Ai, que não pode isso, não pode aquilo, mas anda de Fiat Uno, que o presidente da companhia... Aí, cara, como é que tu sabe que é? Eu tenho testemunho na internet, vai pesquisar, é o que eu pesquiso, querido. O Babalanchá dele também é o mesmo de políticos, de artistas aí. Quem falou foi o Babalanchá, não foi eu não. Que o presidente da Fiat faz sacrifício para ter sucesso na venda dos carros dele. Aí uma pessoa que tem um carro desse vem falar de anátema. É melhor ficar calado, querido. E vai falar coisas que edificam, que dão esperança, que fazem você vir para Deus por agradecimento e pelas bênçãos, e não pelo medo de ir para o inferno. Deus não gosta disso não, tá? Abre o olho, querido. Aí, por quê? Porque não entende política. Aí fica escutando esses canais aí de 72 horas, urgente, bomba, e não sei o quê. E, querido, vai para as outras fontes. Vai para cima do sistema, tá? O servo do Senhor é comparado a uma águia. A águia tem visão aguçada, visão espiritual, lá do alto, tá? Não é visão de serpente, não, que só fica no pó no resto da terra, não. É visão você tem que pensar antes. Eu tô morrendo de rir, eu tô feliz da vida com essa situação todinha. Ricardo, tem muita gente sofrendo. Eu oro, tá, irmão? Eu oro. Mas também é inegável que a palavra de Deus também diz que Deus abate o soberbo. Muita gente veio de soberba querendo me humilhar na época que esse pilantra aí ganhou para presidente, tá? Agora tá todo mundo com invejinha da Argentina. Vai ficar mais ainda dos Estados Unidos. É porque o governo dele começa dia 20 de janeiro do ano que vem. Vai ficar mais ainda. Porque enquanto os Estados Unidos e a Argentina vai lá para cima, o Brasil vai lá para baixo. Porque a gente tem que começar a pagar pelas burrices que a gente faz, tá? De fato, os meus servos exultarão de felicidade nos seus corações, enquanto vós, na dor das vossas entranhas, lamentareis e uivarei quebrantado em vosso espírito. Os vossos nomes serão proferidos como exemplo do mal em presságios, na invocação das maldições que os pagãos costumam fazer contra os seus escolhidos. Sendo assim, o eterno Yahvé vos exterminará. Contudo, aos seus servos dará um novo nome. Eu já falei de novo nome, aleluia. Quem rogar bênção para si sobre a face da terra, que o faça em nome de Deus verdadeiro. Quem o fizer um juramento na terra, que faça em nome do Deus justo e fiel. Porquanto todos os sofrimentos passados já estão esquecidos e banidos para longe dos meus olhos. Meus irmãos, busca o Senhor diariamente, não de maneira mecânica. Agradeça mais do que pede, do que você vai pedir. Tu vai agradar a Deus, querido. Tu vai passar a ser a menina dos olhos dele. O super protegido. Meus amados irmãos, eu estou vivendo isso. Eu fico desesperado porque eu tento passar isso para vocês, mas assim como a salvação, isso é individual e pessoal. Eu não estou dizendo que eu vou ser salvo, eu posso vacilar. Muito difícil, tá? Mas eu posso vacilar ali na frente. Mas ainda assim Deus vai considerar até aqui e vai botar na balança, meus amados irmãos. Eu estou falando com notícias e com a Bíblia, que tudo isso é armado, e a própria terceira guerra vai ser uma armação. É tudo um teatro, meus amados irmãos, mas permitido por Deus. Ele vai deixar o anticristo reinar porque está escrito. E para provar de uma vez por todas quem é o bom, quem é o ruim na história. O que eu vou ler aqui agora, que vai terminar o capítulo, é uma coisa muito interessante. Isso aqui é a mecânica do que vai acontecer depois do arrebatamento. Jesus já está voltando, está pertinho dele voltar. A gente tem que se concentrar nisso, porque Jesus ele fala que bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que esses praticamente já vão ser salvos. Mas olha que coisa interessante. Em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra. Olha só, novos céus e uma nova terra. Não são novas terras, não.
E todos os eventos passados não serão mais lembrados, jamais virão à mente. Alegrai-vos, portanto, e regozijai-vos para todo sempre com aquilo que estou prestes a criar. Eis que criei uma nova Jerusalém, e esta somente para júbilo, e seu povo para felicidade. É a redenção nossa, irmão, que a gente sofre tanto, entendeu? Os poderosos hoje estão reinando, quem tem dinheiro que está dando as cartas, juízes, políticos. Deus está falando que é a nossa redenção, por isso que Jesus fala. Quando teve aquela discussão, quem vai sentar? Porque eles falaram assim, Deus está sentado no trono, Jesus está sentado do lado direito. Do lado esquerdo é um mistério, muitos falam que é o Espírito Santo, mas o Espírito é um espírito, não é uma pessoa. Então eles estavam brigando ali, quem é que vai sentar? É Marcos, é João, é Lucas? Jesus dá uma bronca e fala assim, querido, olha só, o menor aqui será o maior lá. O Jesus está dando a dica, querido, é inversão, isso faz parte da inversão também. Por Jerusalém me regozijarei, em meu povo terei todo o prazer. Na cidade de Jerusalém não se tornará a ouvir choro nem lamentação. Olha só, meus amados irmãos, isso aqui não é a nova Jerusalém. Ele está falando que ele vai criar, mas é para depois. Ele separa os eventos. Isso aqui eu chamo de cidade edificada, que segundo cálculos da Bíblia, são 9 milhões de quilômetros quadrados. Se você visualizar o mapa do Brasil agora, é mais ou menos quando pega ali do sul de Brasília, entendeu? Até passando por Minas Gerais, tá me entendendo? Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, até ali o norte de Santa Catarina. É um quadrado perfeito. E ali é para morar todos aqueles que morreram em Cristo, que vão ser ressuscitados, segundo o Tessalonicenses, entendeu? Então, essa parte específica de Isaías 65 está dizendo que vai acontecer ali dentro, olha só. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, nem um idoso que não complete todos os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem pecar somente a partir dos 100 anos será excomungado, se não houver arrependimento. Olha, seja, ele está dizendo que ainda vai ter pecado. Porque no próprio Isaías, capítulo 1, versículo 28, ele está dizendo, vinde a mim, que se seus pecados for vermelho como o carmesim, eu torno branco como a neve. Ele torna branco, ele não tira. O pecado só vai ser tirado quando a gente tiver o corpo transfigurado, transformado, entendeu? Isso aí é depois do Armagedon, depois dos 1000 anos desse governo aqui que eu estou dizendo. Então ele está dizendo, e quem pecar somente a partir do 100 anos. Agora me diz o seguinte, por que você não pode espiritualizar isso? Quando é que na história da humanidade não houve morte de criança? Não houve morte de criança. Me diz aí. Sempre morreu criança, desde que o mundo é mundo. Mas aqui Deus está falando que não vai ter mais morte prematura. A criança não vai mais morrer. Seja de doença, de violência, de aborto. Não vai morrer. Quando é que isso aconteceu na história, querido? E Jesus ele não fala que lá nos céus a gente vai ser como os anjos? Não se case, não se darão em casamento. É lógico que Jesus está separando os eventos, meus amados irmãos. Tá? Que daí vai ser outra coisa. Mas isso aqui vai ser na terra. Vai ser na terra. Depois que Jesus voltar. Se você for fiel, você vai ter cargo lá, vai ter trabalho lá. É uma vida normal, irmão. Só que não vai ter mais negócio de morte, porque não vai ter mais injustiça, porque Satanás vai estar preso. Vocês estão entendendo agora? A comunidade construirá casas, olha só. Mas Jesus ele não fala, na casa de meu pai tem várias moradas, e se não houvesse, eu mesmo faria. Ué, Jesus está separando os eventos. Aqui ele está dizendo, a comunidade construirá casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não precisarão construir casas para os outros morarem, nem plantarão para os outros que se alimentem. Governo de justiça, o cetro. Jesus tem um cetro que despedaça as nações. O cetro é autoridade, é um governo de justiça. No próprio Isaías, no capítulo 1, ele está dizendo que eu vou restaurar os seus juízes para que julguem como antigamente. Por isso que eu estou falando, ele está falando de restauração. No vídeo passado eu falei de um reset. Essas instituições vão ser resetadas. Pode esquecer esse negócio de Alexandre de Moraes, Barroso, Fux. Vai ser restaurado. E vão julgar com justiça. Ainda nessa terra, tá? Pois o meu povo terá vida longa como as árvores. E os meus eleitos desfrutarão alegremente do fruto do seu labor. O servo vai trabalhar, vai ter trabalho.
Não mais trabalharão inutilmente, nem gerarão filho para serem infelizes, aleluia, porquanto serão um povo abençoado por Yahvé, e eles e todos os seus descendentes. Antes mesmo de rogar, eu lhes atenderei. Ainda estarão falando, e eu já terei ouvido. Conexão próxima com Deus. Aleluia, Senhor. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá feno, do mesmo modo que os bovinos se alimentam. Mas pó será a comida da serpente. Ninguém fará o mal, tampouco praticará qualquer tipo de ação destrutiva em todo o meu santo monte. Aleluia! Evento separado, vai existir um santo monte, meus amados irmãos. Ele está dizendo ali que animais que se engalfiavam, ele está falando de inimizade natural, de instinto. Ele está dizendo que eles vão comer, pastar, se alimentar, andar lado a lado, meus amados irmãos. Ele está dizendo que essa inimizade que existe entre as pessoas, essas brigas, essas rusgas, não tem espaço na cidade edificada. Meus amados irmãos, uma promessa dessa aqui, se não é suficiente para você vir para Cristo agora. E pode ver que ele está sempre dando paralelo. Vocês vão comer do melhor, enquanto os outros estão passando fome, vocês vão ser bem alimentados. Enquanto os outros estão passando sede, vocês vão estar bem servidos de água, de bebida, de qualquer coisa. Antes mesmo de você pensar em pedir, eu já vou dar. Antes mesmo de você abrir a boca para rogar a mim, eu já vou ouvir. E a serpente vai comer o quê? O pó. Pessoa que insiste na inimizade, insiste em fazer trato com esse derrotado. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Como é que você pode agradar a Deus agora, para você ter uma chance de entrada num lugar desse? Começa a praticar a paz que Jesus vai te dar no teu coração, se você buscar Ele. E veja toda essa situação, inclusive nos mercados que você vai. Veja toda essa situação, com Deus no controle. Isso tudo vai ter um fim, mas é preciso que esse ciclo se feche. Porque eu tenho clientes meus, como eu estava falando no começo desse vídeo, já vou encerrar, que iam nesse negócio do 8 de janeiro. Eu falei, não vai, que é uma armadilha, porque é um teatro. Agora tem cliente meu que foi morar em Portugal, abandonando o Brasil por causa de quê? De um governo mequetrefe desse, que não vai durar, irmão. Donald Trump, Elvira Salazar já mandou um recado. Não vai durar. Sabe quem entrou na briga agora nesse negócio aí? Que está sendo julgado o negócio do Marco Civil da internet, a censura, né? Quem entrou na briga agora nada mais nada menos que o Facebook. O Facebook, eu chamo de capeta azul, que censurou um monte de vídeo meu, entrou na briga agora. Tu sabe por quê? Porque o Facebook, dos 140, 160, acho que é 160 milhões de contas ativas em redes sociais, o Facebook é 87%, tem mais de 100 milhões de contas no Brasil. O Facebook vende muito no Brasil, mexeu com o dinheiro, vai prevalecer, meus amados irmãos. O Alexandre vai ter força para brigar contra 110 milhões de pessoas, escutando propaganda e enchendo os cofres de Mark Zuckerberg. Uma pinóia que vai, querido. Mas tem muita gente desesperada aí, vai censurar, eu não sei o que, vai fazer isso, vai fazer aquilo, meus amados irmãos. Se você está passando dificuldade, tem alguma coisa errada. Porque não vai acontecer de um dia para o outro, é um processo, esse processo já começou. Eu estou sendo abençoado. Se você não está, tem alguma coisa errada com a sua fé. Tá? Tem alguma coisa mecânica que está te atrapalhando aí. Tá bom? Qualquer coisa deixa nos comentários. Deus abençoe a todos grandemente.